Veja, o teto de gastos, que parece que para alguns virou uma coisa sagrada, sacrossanta, é uma regra que só existe no Brasil. Não há um único país do mundo que tenha uma regra fiscal estabelecida na sua Constituição de que proíba aumento de investimento público além da inflação por 20 anos. Isso é uma aberração, isso é uma excrescência, né? Isso não gerou crescimento no Brasil, ao contrário, retirou dinheiro de áreas estratégicas como saúde, educação, investimento em obras públicas, em moradia, que poderia gerar emprego e renda. Então, é preciso ter uma regra fiscal, mas a regra fiscal não pode ser irresponsável socialmente, como é o teto de gastos. É esse debate que o governo do Lula quer colocar para o parlamento e para a sociedade brasileira. Agora, vamos falar de números também. Veja, o orçamento que o Bolsonaro deixou previsto para 2023 é um orçamento fictício, né? Eu estou na equipe de transição, estou nesse momento, inclusive, aqui na sala de transição, os debates da equipe de transição de cidades, e os dados que a gente tem recebido são assombrosos. Para você ter uma ideia, para você manter as obras em andamento na moradia popular, não é para começar nenhuma nova, não, para manter, precisaria de 1 bilhão e 200 milhões. Ele deixou 50 milhões no orçamento. Não dá para terminar janeiro. No saneamento básico, seria 580 milhões. Ele deixou 18 milhões. Não dá para chegar na segunda semana do ano. Contenção de encostas de risco, a mesma coisa. E imagino, nós vamos saber após a transição, que essa seja a situação de outros ministérios. Então, a PEC é uma necessidade emergencial para o Brasil. E não é realidade, né? Não é fato que não há outros países, há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores. E o fato é que deste orçamento tão criticado pelo PT, pela equipe de transição, foi votado pelo PT e pela equipe de transição, pelos membros da equipe de transição que estiveram eleitos e votaram a favor da lei de diretrizes orçamentárias, né? E um outro ponto, né? Falar sobre o teto de gastos não ter gerado crescimento. O teto de gastos tirou o Brasil da pior crise da história do país, que foi causada pelo segundo mandato do governo Dilma, e não tirou dinheiro da saúde, não tirou dinheiro da educação, pelo contrário. Justo depois do ano da aprovação do teto de gastos, você teve um aumento de 7 bilhões de reais no investimento em educação. O teto de gastos, ele não limita o que pode ser gasto na área social. Ele só diz que você precisa tirar de outros lugares. E eu estou dizendo aqui que nós podemos tirar dos mais ricos. E me assusta um governo que se diz defensor de diminuição da desigualdade social não querer acabar com privilégios tributários para uma elite privada que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto e que conseguiu aumento de benefícios durante os governos petistas. Ou mesmo cortar super salários, também emenda antiprivilégio. O PSOL foi contra cortar, né, benefícios e penduricalho de quem recebe mais do que 39 mil reais, de quem já faz parte do 1% mais rico da população. Falar sobre negociações com o Centrão também é uma coisa que a equipe de transição já tem feito, inclusive dando ministério para o MDB, que é um partido que antes eles chamavam de golpista. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Eu desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio que fale aqui, cite um e sustente, né? Não tem, não existe, não vai conseguir citar. Se citar, vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso, né? Nós precisamos ter regra fiscal. Preciso dizer, é importante lembrar que o Lula, nos seus 8 anos de governo, fez um governo com responsabilidade fiscal, mas sem irresponsabilidade social. E dizer também que o teto de gastos não cortou da saúde e da educação é uma mentira deslavada. Só o SUS perdeu 25 bi nos primeiros 3 anos em que o teto de gastos ficou em vigência e que isso fez muita falta na pandemia. Tomar também, Muriel, que foi no momento justamente que teve o corte, a questão dos ministérios, porque eu acho que isso precisa ser dito para a opinião pública. Há muita demagogia. Veja, eu estou na transição de cidades. Quando o Bolsonaro assumiu, existia o Ministério das Cidades e da Integração Nacional. Ele fundiu os dois no MDR, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Sabe quantos cargos ele tirou? Nenhum. Só tirou o cargo de ministro, que eram 2 ministros, virou 1. Manteve a mesma estrutura. Então, existe toda uma demagogia liberal em torno de vamos enxugar a máquina. Muitas vezes não sabem como, né,
porque também nós estamos falando aqui de uma máquina técnica, em alguma medida, que precisa ter, que os ministérios precisam ter para chegar na ponta. Nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Fica num discurso fácil para a plateia aplaudir e chega na hora, reduziu 10 ministérios e não reduziu nenhum cargo. Isso não teve nenhum impacto orçamentário. Ou seja, nós precisamos parar de jogar para a plateia, né, parar de uma política feita com lacração e fazer o debate com mais seriedade. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gastos, assim como não há outro país que coloque tantas regras trabalhistas, tributárias. A nossa Constituição, deputado Guilherme Boulos, é uma Constituição que nós chamamos no direito de Constituição prolixa. Ela trata de muito mais assuntos do que as constituições de países desenvolvidos. Justamente por isso a gente tem a aberração, por exemplo, de tratar agora de uma PEC de transição. A Constituição, na verdade, ela existe para trazer princípios, para trazer coisas que duram por 100, por 200 anos. E não é essa a tradição que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem uma tradição em todos os governos de mudar a nossa Constituição justamente porque ela trata sobre assuntos demais. Então, é uma peculiaridade do Brasil ter tantos assuntos constitucionais, ter tantos assuntos tratados na Constituição, até a existência de um colégio federal, né? Coisa que nenhuma outra Constituição do mundo você vê. Então, é uma peculiaridade brasileira da Constituição e não o teto de gastos em si, porque teto infraconstitucional você tem em praticamente todos os países desenvolvidos do mundo e foi o que eu citei aqui logo no início da minha fala. Portanto, eu queria entender, né, o que o deputado Guilherme Boulos quer dizer quando ele diz que devemos ter uma regra fiscal. Qual é essa regra fiscal? Qual que é esse equilíbrio fiscal? Qual que é esse ajuste que o governo propõe? Porque eu concordo em você desonerar o consumo para tributar lucros e dividendos, por exemplo, e pode contar com o meu voto a favor disso, porque eu acho que, sim, hoje os tributos pesam, são mais pesados no consumo do que sobre os lucros e dividendos, que sequer hoje você tem uma tributação equilibrada. Agora, o governo petista teve mais de 13 anos para fazer isso e nunca fez. Preferiu manter a tributação em cima dos mais pobres. Bom que o Kim teve a dignidade de reconhecer que estava errado, que não existe nenhum outro país que tenha uma regra constitucionalizada como essa. Né? Que bom também poder contar com o voto dele sobre uma reforma tributária progressiva. Eu fico contente. Não é o que o Centrão normalmente faz. O Kim falou tanto que a gente está ligado ao Centrão, que eu não sei quem está fazendo negociação com o Centrão, ele é do União Brasil, que é um partido do Centrão. É do Centrão. Eu fico contente que a gente vai ter o voto dele na reforma tributária. Bom, primeiro que sou um deputado absolutamente independente. Segundo que eu não admiti erro de dizer que em outro país não tem norma constitucional. Em nenhum momento eu disse que outros países têm normas constitucionais como teto de gastos. Eu disse que outros países têm teto de gastos. E o que você disse não foi apenas que os outros países não têm normas como teto de gastos na Constituição. Você disse que outros países não têm normas como teto de gastos. E foi isso que eu quis refutar, que de fato é uma mentira. Outros países possuem sim teto e equilíbrio fiscal com base nisso. Aqui ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.